Eu falei para vocês, tinha sim a oportunidade de outros jogadores serem negociados e durante essa semana o Admar Lopes negociou a contratação do Facundo Colídio. É um ponta esquerda que joga de segundo atacante também, pode até fazer a função de camisa 9, mas não é a dele. Ele não é o 9 que o Vasco busca. Ele não é o centroavante, o homem-gol que o Vasco está contratando e para falar assim, esse cara vai me entregar muitos gols. Ele também participa de gols, ele também participa não só fazendo gols, mas também dando assistências. Os números dele para um ponta, para um segundo atacante, são interessantes dentro do River Plate, principalmente em 2024. Ele fez 16 gols, se eu não me engano, em 2024. Depois ele manteve uma média aí de 15 participações em gols por temporada. Repito, é um jogador alto, forte, que tem drible, pode jogar de ponta esquerda, mas a sua melhor posição é como um segundo atacante. É um cara que pode fazer muito bem a dupla também, por ter faro de gol, por ter uma agilidade maior. Eu não considero uma contratação extraordinária, eu não considero uma contratação maravilhosa, mas eu considero uma boa adição. Acho que o Facundo Colídio é um bom jogador e eu levo muito em consideração onde esse cara passou, qual camisa que ele vestiu. A história do Facundo Colídio é a seguinte, ele era da base do Boca, ele vai na base ainda para Inter de Milão, joga no sub-20 da Inter de Milão, não consegue tantas oportunidades no profissional, porque é muito difícil você subir na Inter de Milão e conseguir sequência também. Aí ele é emprestado para o futebol da Bélgica, ele é emprestado aqui para o Tigre da Argentina, e é no Tigre da Argentina que ele começa a crescer, que ele começa a jogar bem dentro do futebol argentino, chama a atenção do River e o River vai lá e contrata esse atleta. Eu sei que é natural o torcedor brasileiro não conhecer a fundo, mas eu diria que é um bom ponta. É um bom ponta e que está acostumado principalmente com o fato de vestir uma grande camisa. Parece bobeira, mas numa análise, numa contratação, você tem que levar isso em consideração. Você tem que olhar para o que está acontecendo, você tem que olhar para o perfil do atleta que você quer contratar e falar assim, opa, esse cara aguenta pressão? Esse cara está acostumado com os grandes jogos? Ele está acostumado com os grandes campeonatos? Ele é um jogador que vai chegar e vestir a camisa do Vasco e vai conseguir entregar psicologicamente também o que esse grupo precisa, o que esse time precisa? Eu acho que o Facundo Colídio, ele se encaixa nisso. Ele se encaixa nisso. Tem muita gente me perguntando também sobre a questão dos estrangeiros. Você pode ter quantos estrangeiros você quiser no grupo, mas pela última apuração que eu fiz, pela última informação que eu tinha em relação aos estrangeiros, você pode relacionar 9 estrangeiros. Você pode ter 15 no seu elenco, mas só pode relacionar 9. Então, por isso que, nesse momento, não há problema de estar contratando outros jogadores. Qual é a situação do Facundo Colídio? É muito importante eu explicar isso aqui. O Sousa está acertado. O Facundo Colídio está acertado verbalmente com o River e também com o jogador pela apuração que eu tive. Só que, dentro dessa negociação, tem um pequeno porém, que é o seguinte. O River, ele já tinha aceitado os termos do Vasco. O Vasco deve comprar 50%, pelo menos essa era a negociação que eu tive acesso, 50% do passe do Colídio por cerca de 5 milhões de dólares. Então, o Vasco conseguiria comprar o Colídio por 5 milhões de dólares, por aí, nessa negociação mais ou menos, 50% desse jogador. Só que o River não queria liberar o Facundo Colídio, não iria assinar o contrato do Facundo Colídio para ele sair, se o River não tivesse acertado a contratação de outro jogador. Então, um dos poucos impeditivos para essa negociação ser assinada já é o fato de que o River quer um substituto imediato para o Facundo Colídio. O que eu sei, o River já estava encaminhado com esse jogador, que não sei quem é, mas para substituir o Facundo Colídio lá no River. Por isso, o jogador já aceitou. O Vasco já acertou também as questões verbais e salariais com o River Plate. Inclusive, uma informação que é relevante. O mesmo empresário que está fazendo a negociação argentino do Sousa com o Vasco é o empresário do Facundo Colídio. Então isso também facilitou as conversas. Isso também facilitou a negociação acontecer. Então, Sousa, acertado. Em breve vai ser anunciado pelo Vasco pelas informações que eu pude apurar. Facundo Colídio, encaminhado, acerto verbal. Falta, de fato, essa última etapa para ele poder assinar e viajar para o Rio de Janeiro. Então, essas são as informações que eu tive
sobre o Facundo Colídio. Em relação ao Facundo Colídio, como disse para vocês, eu tô sabendo já, tem 3, 4 dias, eu tô com a matéria que eu soltei hoje pronta desde de manhã. E fui aguardando, porque eu não posso soltar uma notícia pro torcedor, uma notícia mentirosa, uma notícia que não condiz com a verdade, uma notícia que não vai bater. Então eu tenho que ter cautela, eu tenho que ter responsabilidade, tenho que ter paciência. Até brinquei lá, coloquei lá a música do Guns N' Roses, que é uma banda que eu gosto, Patience. Porque tem que ter paciência, cara. E eu digo isso em tudo quanto é notícia. Para o Facundo Colídio, pode botar a foto dele aí de novo. Colídio tá aqui, ó. Tem uma negociação bastante avançada com ele. O Vasco deve fechar a contratação desse jogador. Tem aí uma possibilidade de fechar num valor, porque ele é um jogador que tem uma multa de 30 milhões de reais. O Vasco fecharia em torno de 4 milhões, 3 milhões e meio a 4 milhões. Já está tudo acertado com o jogador. Volto a dizer, o empresário do Colídio é o mesmo empresário do Sosa. São da mesma empresa. Então facilitou isso e o Colídio está na lista de jogadores interessados. Porém, isso eu ouvi de um dirigente do Vasco. Não é o jogador que o Vasco queria para o comando do ataque. Por isso que o Vasco ainda busca um outro atacante. Busca um jogador de frente, um centroavante mesmo, né? Um jogador de área. Porque o Colídio ele faz gol. Vou até pegar aqui, ele não é um goleadorzaço. Pegar aqui o Transfer Market. Ele está jogando no River Plate agora? Tá jogando no River. Então, ele tá no River. É um bom jogador que eu vi uns jogos do... Apesar que o River está no ar. O River tá... Draga. Mas é capaz de ter um Vasco e River aí na Sul-Americana, gente. Mas ele é um bom jogador, cara. Olha aqui, ó. Facundo Colídio, base do Boca. Depois foi para Inter de Milão, base. Continuou na Inter de Milão. Foi para o Santtruden, acho que é da Bélgica, se eu não me engano. Voltou à Inter de Milão. Foi para o Tigre da Argentina. Voltou para a Inter de Milão e foi comprado pelo River Plate em 2023 para 2024. Então está no River Plate tem 2 anos. Os números dele aqui, pegando aqui os números dele, ele nasceu em Rafaela, na Argentina, 1,80 m, atacante, centroavante, pé direito. Cadê os números dele? No torneio Apertura tem 12 jogos, 3 gols e 1 assistência. Nos playoffs do torneio Apertura, 4 jogos, 2 gols e 2 assistências. Então é um jogador que faz gol, tá? Na Copa Sul-Americana tem 3 jogos, não fez nenhum gol. E agora, no início do torneio Clausura, tem 2 jogos. E na Copa Argentina, 2 jogos. Então, um cara que jogou na seleção de base também da Argentina sub-20, mas aí já há um bom tempo atrás, sub-20, sub-17. Talvez não seja o jogador do peso, mas é uma oportunidade boa de negócio. Até porque, assim, tirando raras exceções, ainda mais jogador que vem do River e do Boca, eu acho que é difícil não acertar, de ser pelo menos bom, né?